Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é alterações ambientais. Vamos entender melhor esse tema? As alterações ambientais são resultado de desequilíbrio no ecossistema. Toda vez que você tem uma alteração físico-química no ambiente, você tem uma alteração ambiental. Essas alterações podem ser de ordem humana, ou seja, de alterações que são feitas de forma ocasionada pela ação antrópica do homem, ou também de forma natural, alguns desequilíbrios que acontecem de forma natural. A população mundial cresceu ao longo do tempo. Antes nós tínhamos uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade, muito referente a algumas doenças que existiam e não tinham tratamento. Hoje nós temos uma alta taxa de natalidade e a expectativa da vida da população aumentou, justamente pelo desenvolvimento tecnológico, de tratamento de doenças. E aí nós temos um alto crescimento populacional. Qual é o problema disso? O alto crescimento populacional demanda muito a utilização de recursos. Por exemplo, para você produzir alimentos, você precisa aumentar muito o consumo de água. Para você ter um alto crescimento nas residências, formação de edifícios, toda essa construção também demanda, infelizmente, o desmatamento. Então, por isso, nós temos esse desequilíbrio ambiental causado pelo crescimento populacional. Como encontrar soluções? Vamos relembrar o que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto de populações que vivem em uma determinada região. População é um conjunto de espécies. Então, você tem espécies diferentes vivendo nesse local. Toda a relação que acontece entre esses indivíduos e também com o meio, aí nós temos um ecossistema. Quais são os tipos de ecossistemas que nós temos? Primeiro, ecossistemas terrestres. Como exemplo, nós temos as florestas, os desertos, montanhas, pradarias e pastagens. Nós também temos os ecossistemas aquáticos. Como exemplo, nós temos os de água doce, lagos, mangues e rios, e também os de água salgada, que são os ambientes marinhos, mares e oceanos. Quais são as alterações que acontecem no ambiente? Nós temos alterações bióticas, que têm a inserção de seres vivos, ou alterações abióticas, que não têm alteração relacionada à inclusão de seres vivos. Aqui nós temos como exemplo a introdução de espécies ou a retirada de espécies de ambientes. É muito comum agora, com a globalização, em que as pessoas viajem para locais muito distantes, ecossistemas diferentes do que aquele que já era de origem. Consequentemente, você pode haver o intercâmbio dessas espécies em ecossistemas diferentes. Qual é o problema da inserção de uma espécie diferente? Ela não está adaptada àquele ecossistema. Ela acaba provocando várias alterações naquele nicho. Então, toda a introdução ou retirada de elementos bióticos vivos é chamado alterações bióticas. Um grande exemplo de introdução de espécies exóticas aqui no nosso país foi o caramujo africano. Ele foi trazido com a intenção de inserir ele na gastronomia, em substituição ao escargot. Porém, ele não teve uma boa aceitação pela população e acabou sendo descartado no meio. O que aconteceu? Esses caramujos se reproduziram de forma totalmente não controlada e hoje são caracterizados como uma praga agrícola. Eles se alimentam de várias culturas, trazendo muitos prejuízos ambientais. E também relacionada à questão de doenças. Nas suas conchas é um foco para a disseminação de doenças como dengue e febre amarela, porque justamente nessas conchas é acumulado água limpa. Uma espécie invasora também é chamada espécie exótica. Qual é o problema dessa espécie? Primeiro, ela prolifera sem controle. Ela não tem nenhum animal competidor dentro da mesma população. Consequentemente, você tem um indivíduo que não tem controle nenhum sobre a sua reprodução. Além de não ter competição entre os indivíduos daquela população, também não tem predadores. Ele não faz parte daquele ecossistema. Então, quando você insere uma espécie invasora nesse ecossistema, você altera toda a cadeia alimentar. Para ser caracterizada como espécie invasora, essas espécies precisam se adaptar ao ambiente. Então, ela é espécie invasora justamente pela sua capacidade de adaptação a ambientes diferentes. Aqui nós temos outros exemplos de espécies invasoras no Brasil. Mexilhão dourado, trazido por navios. Esse mexilhão ele não é originário aqui do Brasil, consequentemente ele acaba trazendo muitos prejuízos.
competição com outros pequenos moluscos, consequentemente você não tem alimentação para peixes. Tem a questão também do prejuízo econômico, entupimento de ductos, principalmente relacionados a tratamento de água e esgoto. Traz um problema muito grave também para a geração da energia elétrica maremotriz nos mares, porque entope os canos responsáveis pela produção. Então, o mexilhão dourado é um problema muito grave relacionado principalmente ao ambiente marinho. E nós temos também o javali. O javali, ele é um representante de uma espécie invasora que traz grandes problemas agrícolas. O javali foi trazido para a criação e ele é muito mais agressivo que o porco do mato. Então, consequentemente, ele acaba na competição, ele acaba com a população de porcos do mato que temos na região e o javali se prolifera sem controle, se reproduz sem controle. Hoje ele é responsável por acabar com muitas culturas agrícolas e é um grande problema relacionado principalmente à produção de alimentos devido à sua agressividade e à sua rápida proliferação. Um outro problema relacionado às alterações bióticas é a perda do hábitat. O hábitat é o local onde as espécies estão. Nós falamos sobre isso numa aula sobre unidades de conservação. Quando você tem a fragmentação desse hábitat, ou seja, desmatamento, diminui a área disponível para a reprodução, para a alimentação desses animais. Consequentemente, você tem perda de biodiversidade. Olhem a imagem. Você tinha um animal que estava vivendo nessa região, uma região ampla que ele estava anteriormente, e quando ele está agora nessa situação atual, em uma situação desmatada, em uma região desmatada, que ele não consegue se reproduzir e nem se alimentar de forma adequada. E quais são as alterações abióticas? Aquelas que não estão relacionadas à inserção de elementos vivos, mas também alteram o ambiente. Nós temos como, por exemplo, a poluição. A poluição, ela vem do termo em latim poluere, que significa sujar, manchar. A poluição pode ser decorrente de uma alteração, de um excesso de algum gás ou de algum produto naquela região. Poderia até ser considerado normal a presença de determinado produto, porém em excesso ele se torna um produto poluente. Vamos falar sobre a poluição das águas, chamada de eutrofização. O lançamento de dejetos humanos ou de outros animais em rios, lagos e mares provocam a eutrofização. Quando você tem o despejo de matéria orgânica, você aumenta a proliferação de bactérias e algas que vivem ali naquela região. Consequentemente, você tem o aumento do consumo de oxigênio por esses indivíduos. E o oxigênio disponível para outros animais fica escasso. Então, nós temos o aumento do número de algas microscópicas e de cianobactérias devido a desse aumento da matéria orgânica. E nós temos uma camada que impede a passagem de luz nesses lugares. Vamos entender melhor a eutrofização? Acompanhe a imagem. Aqui nós temos, por exemplo, o nível normal de nitrogênio e de fósforo. Quando você percebe que eles estão em níveis normais, as algas estão consumindo de forma correta os seus gases, nós temos os peixes vivendo em harmonia. Quando é despejado o esgoto não tratado, consequentemente, nós temos o aumento dessa matéria orgânica disponível, consequente aumento desses organismos que consomem os gases com falta de disponibilidade para outros animais. Aqui nós temos um corpo d'água eutrofizado, é assim chamado. A poluição das águas também está muito relacionada ao despejo de plásticos. Plásticos são um grande problema para a nossa geração. Além dos plásticos que conhecemos, como sacolinhas, garrafas PET, que são descartadas de forma irregular, nós também temos o problema dos microplásticos. Como o nome já diz, microplásticos são plásticos microscópicos. Eles se formam a partir da decomposição de plásticos maiores. O grande problema do microplástico é que já está sendo encontrado na placenta, nos vasos sanguíneos, nos pulmões, ou seja, são microplásticos que invadem regiões onde o plástico maior não conseguiria chegar e trazem prejuízos tanto para animais como também para os seres humanos. Uma pesquisa recente, de 2022, mostrou que 80% das amostras de sangue coletadas numa região eram de pessoas que apresentavam microplásticos na sua composição. Consequentemente, você tem vários problemas relacionados a isso. Até algumas células foram destruídas devido a essa produção do microplástico. Aqui nós temos uma notícia do Globo, de 2020. Brasil despeja 325 mil toneladas de plástico por ano no mar. É uma pesquisa da ONG Oceana.
Então é um grande problema ambiental. Que tal fazermos a nossa parte? Adotarmos o copo que não seja descartável, entre outras soluções que já vamos conversar. E a chuva ácida? Um grande problema relacionado à poluição. A chuva, ela é naturalmente ácida, o que não traz nenhum prejuízo. Porém, no caso da chuva chamada propriamente ácida, é aquela que traz mais prejuízos por causa do nível de acidez. Ou seja, nós temos em regiões industriais a eliminação de gases tóxicos como dióxido de nitrogênio, o enxofre, consequentemente você forma óxidos nessa região. A chuva, portanto, se precipita de uma forma extremamente prejudicial ao ambiente. Contaminações de lagos, contaminações de rios, altera a acidez do solo, alterando a vegetação, problemas respiratórios. Vamos ver um vídeo sobre a formação da chuva ácida. Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos falar de chuva ácida. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe vários avanços tecnológicos e mais rapidez na forma de produzir. No entanto, provocou uma alteração no meio ambiente. As máquinas a vapor queimavam toneladas de carvão mineral para gerar energia. Nesse contexto, alterando as propriedades da atmosfera e, como consequência, alterando o pH da chuva. O químico Robert Smith, em 1872, foi o primeiro pesquisador sobre a chuva ácida na cidade industrial inglesa de Manchester. Atualmente, a chuva ácida é um dos principais problemas dos países industrializados, formada pela emissão de gases originados da queima de combustíveis fósseis. Como o próprio nome diz, a chuva ácida é ácida, estando com um pH abaixo de 7. Tem registros de alguns locais que chegaram a ter chuva ácida com um pH de 4,8. E como essa chuva se origina? Quando há precipitação, a chuva se encontra com alguns poluentes no meio, havendo assim uma reação química. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio presentes na atmosfera, há uma reação química com esses óxidos, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A chuva ácida causa inúmeros danos. Acidez no solo, o solo fica mais ácido, alterando assim as bactérias presentes no solo, alterando a decomposição, alterando o ciclo do nitrogênio, alterando o crescimento de raízes. Essa acidez caindo nos corpos de água, como lagos e rios, acidifica o meio, atrapalhando a cadeia alimentar, levando à morte de peixes. Esse tipo de chuva pode até mesmo provocar o descontrole de ecossistemas ao exterminar determinados tipos de animais e vegetais, podendo também prejudicar o ser humano, causando doenças cardiorrespiratórias. Este problema tem se acentuado em países industrializados, principalmente nos que estão em desenvolvimento, como por exemplo Brasil, Rússia, China, México e Índia. O setor industrial destes países tem crescido muito, porém de forma desregulada, agredindo o meio ambiente. Nas décadas de 70 e 80, na cidade brasileira de Cubatão, a chuva ácida provocou muitos danos ao meio ambiente e ao ser humano. Os gases poluentes emitidos pelas indústrias estavam gerando muitos problemas de saúde na população da cidade. Foram relatados casos de má formação do sistema nervoso e outras anomalias físicas. A chuva ácida também provocou desmatamentos significativos na Mata Atlântica da Serra do Mar. Estudos feitos pela WWF mostraram que nos países ricos o problema também acontece. Estima-se que 40% dos ecossistemas estão sendo prejudicados pela chuva ácida, associado a outros impactos. Contudo, podemos evitar esse fenômeno, buscando alternativas aos combustíveis fósseis. Hoje em dia, esses combustíveis são utilizados para suprir 75% dessa demanda energética. Podemos modificar esses números pela metade, buscando fontes renováveis de energia.
Entretanto, precisamos modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais. Quais são as consequências da chuva ácida? Aqui nós temos a alteração da pH do solo, então, consequentemente, você tem a retirada de nutrientes e a redução da fertilidade. Águas subterrâneas contaminadas, morte de peixes, anfíbios e invertebrados e também, na nossa saúde, contaminações por metais pesados e problemas respiratórios. Na imagem nós também temos um exemplo dos monumentos que são muito atingidos por essa chuva ácida. Então você tem a corrosão de edifícios, de prédios, carros, que em regiões industriais, lembrando também que não é só na região industrial, porque o vento também leva essas nuvens para outras regiões. Mas nessas regiões nós temos um grande prejuízo relacionado também na forma econômica pela corrosão desses edifícios. Poluição sonora, excesso de ruídos, como é desagradável estar no local, no trânsito, quando tem muita buzina, um som muito alto de forma excessiva. Nesse caso, nós temos o excesso de ruídos. É a interferência na saúde humana e ciclos de vida de outros animais relacionados a esses sons. Por quê? Quando nós temos um som muito alto, isso gera um estado de alerta em nosso organismo, tanto relacionado a som alto, a luzes muito fortes. Consequentemente, você tem alteração no ciclo do sono, alguns hormônios que são produzidos em excesso, como o hormônio do estresse, irritabilidade, perda de audição, insônia, dores de cabeça, são algumas das consequências dessa poluição sonora que causa no nosso organismo. Poluição visual, excesso de placas, cores e luzes. Você já deve ter percebido que em algumas regiões onde você vai, onde tem muita iluminação, muito LED, você acaba tendo uma irritabilidade muito grande nos olhos. Não só isso. A poluição visual também interfere, como a poluição sonora, no nosso ciclo de sono, no nosso hormônio, que é a produção em excesso do hormônio cortisol do estresse, entre outros problemas relacionados a essa falta de controle da luminosidade. E a poluição radioativa, muito produzida principalmente na energia nuclear, e nós temos o descarte do lixo radioativo. A poluição radioativa resulta do lixo gerado nas usinas nucleares. O problema da radiação é a alteração genética que ela produz. Ela faz algumas inserções no nosso DNA, algumas alterações gênicas que conferem mutações. Então há risco de tumores, risco de desenvolvimento de algumas doenças relacionadas a esse problema. Vamos relembrar como se faz a energia nuclear? Aqui nós temos um reator nuclear em que há fissão do urânio. Essa fissão libera uma grande energia que aquece a água aqui presente. Consequentemente, essa água vaporizada acaba girando a turbina, energia cinética do movimento. Nós temos a geração da turbina, essa energia que é cinética é transformada pelo gerador em energia elétrica. Porém, essa água que ela retorna de forma quente, ela acaba alterando também o ambiente e também o lixo produzido por essas usinas. Então, radiação tem problemas relacionados a tumores, a doenças, a mutações gênicas, a também a contaminação do ambiente, porque esse ambiente fica totalmente inabitável em caso de acidentes mais graves. Vamos realizar alguns exercícios? Observe a charge ao lado. É possível ver a descrição de algumas consequências da poluição radioativa nos peixes. Vamos ler. Japão irá despejar 11.500 toneladas de água radioativa no mar. Os peixinhos conversando, ó. Sei não. Você anda muito estranho ultimamente. O outro peixinho. E você, falando pelos cotovelos como sempre? Você percebe que nessa imagem você tem peixes com mãos e pés. Isso está relacionado a qual item? Explique o processo apresentado na imagem. É uma forma bem-humorada, mas de uma crítica. O que pode acontecer com esses peixes? Claro que, na realidade, não vão surgir mãos e pés, mas ele está falando sobre alterações que podem acontecer no DNA desses peixes. A radiação ionizante pode provocar efeitos diretos e indiretos no DNA.
o que gera mutações genéticas e, consequentemente, morte celular ou potencial surgimento de tumores. Então, a crítica relacionada à radiação são as alterações que podem ser feitas. Observe a tirinha ao lado. Um caramujo gigante, eu acho que ele é de repente, cheio de caramujos nessa imagem. Estão percebendo que muito rapidamente os caramujos se multiplicam? Então, descreva os riscos das espécies invasoras para os ecossistemas relacionados aqui na tirinha. Então, como principal risco, nós temos a proliferação muito descontrolada desses indivíduos, alteração ambiental, alteração na cadeia alimentar, entre outros problemas, principalmente também de ordem econômica. Sabemos que o processo de eutrofização pode ocorrer pela ação antrópica ou naturalmente. No processo de eutrofização de águas pode ser encontrado o seguinte fenômeno. Letra A, grande mortandade de peixes. Letra B, suprimento escasso de nutrientes na água. Letra C, diminuição das taxas de decomposição bacteriana. Letra D, diminuição da concentração de matéria orgânica. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. Aqui nós temos, em locais eutrofizados, observa-se uma grande mortandade de peixes, uma vez que o processo tem como consequência a diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido na água. As chuvas ácidas são características de zonas muito povoadas e industrializadas. A poluição proveniente dessas zonas é o principal componente da formação de chuvas ácidas. Uma consequente da chuva ácida no meio urbano é letra A, alteração no fluxo dos cursos de água urbanos, supressão da vegetação nativa das encostas locais, modificação das planícies dos rios nas cidades, acentuação da temperatura em partes das cidades ou corrosão de estruturas dos equipamentos urbanos. Qual é a nossa resposta correta? Letra E. A acidez da água da chuva precipitada provoca vários impactos nos elementos naturais e humanos. A corrosão de estruturas urbanas, como edifícios e monumentos, é uma consequência desse fenômeno. Chegou a sua vez de aparecer na TV. Vamos pensar em soluções? Falamos sobre plásticos, falamos sobre poluição da água. O que nós podemos fazer para melhorar a situação? Grave um vídeo explicando como podemos fazer a nossa parte para a diminuição dos impactos ambientais. Você pode destacar os problemas causados com a poluição, tanto de forma biótica ou abiótica. Você pode mandar para a gente no telefone que está na sua tela. Pessoal, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre alterações ambientais. Até uma próxima!